Olá, queridos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Eu e a minha casa, nós estamos bem, estamos pautados na palavra, estamos vivendo um novo tempo, uma nova estação. E quero dizer que para mim é uma alegria, é um privilégio poder estar aqui novamente para compartilhar das boas novas, aquilo que eu tenho meditado na palavra, aquilo que as minhas devocionais com o Senhor, né? E algo essa semana me saltou ao coração, né? Aos olhos, num texto muito clássico, mas de grande aprendizagem. Também eu quero falar sobre o cego de Jericó. Esse contexto você também pode encontrar em Mateus 20 e Lucas 18. Mas eu quero eu quero ler com vocês, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Eu vou ler. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que eu ficasse quieto, mas ele gritava muito mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Olha que texto fantástico, né? Por si só, a leitura desse texto te traz grandes ensinamentos. E a minha função aqui é tentar não estragar, não atrapalhar a sua leitura nesse texto, mas eu quero tentar complementar um pouquinho, né, do entendimento, daquilo que Deus trouxe para mim quando eu estava lendo, né, o Evangelho de Marcos, né, e esse texto me saltou, né, me pulou aos olhos e aqui eu parei um pouquinho, comecei a estudar um pouquinho mais. Vamos lá, então, contextualizando, estamos falando sobre um cego, né? A Bíblia diz que ele era filho de Timeu. Aparentemente ele não tinha um nome, mas a Bíblia fala de Bartimeu. Bar é filho de Timeu, então é o filho de Timeu. E que ele estava sempre ali no caminho, né? Ali pedindo esmola, que como cego, naquela ocasião, ele não tinha muita coisa que fazer, então a capa que ele estava vestindo era a capa que, naquela ocasião, os governantes lhe deram, né, lhe dando o direito de pedir esmola. Então, a maneira como esse homem vivia era pedindo esmola à beira do caminho. E também fala que Jesus estava passando por ali, né? A Bíblia fala que foi a primeira e a última vez que Jesus estava passando por Jericó, ele estava indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém você sabe o que aconteceu com Jesus, mas aqui um pouquinho antes, então temos de um lado o cego estava à beira do caminho e do outro lado Jesus estava passando pelo caminho. E agora, né? A Bíblia também fala que uma grande multidão estava com Jesus. Se pensarmos em multidão, não era 10 ou 20 pessoas, com certeza, era um pouquinho mais, né? Podemos falar dezenas ou centenas de milhares de pessoas. Mas vamos focar um pouquinho. Então, multidão e o cego. E aqui a Bíblia também fala que quando o cego ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queridos, e aqui eu vi que ele teve uma grande oportunidade essa que muitas vezes nós temos a cada dia, de estar com Jesus, de falar com Jesus, né, de clamar Jesus. E aqui a primeira coisa que eu tiro é ele clamou, ele gritou, ele queria falar com Jesus, né, ele não perdeu a oportunidade, visto que ali, né, era a última vez que Jesus iria passar por este caminho. E ele entendeu que era a oportunidade dele, ele começou a
a gritar, a chamar Jesus. Também fala que a multidão que estava com Jesus, incluindo os seus discípulos, mas a multidão começou a repreender, não fica quieto, para de gritar, né? Ele não vai te ouvir, não adianta, você está aí, né? Fica na sua. Não sei, tá? A Bíblia fala que as pessoas mandavam ele ficar quieto. Queridos, e o que trouxe para mim de revelação esse contexto? A multidão hoje representa todas as vozes que nós ouvimos, né? As vozes que às vezes te deixam para baixo, as vozes que muitas vezes te faz desanimar, as vozes que muitas vezes faz te parar, né? Não prosseguir. E Bartimeu, ele não tinha muita coisa. Ele tinha uma capa, que era o seu sustento, porque a capa lhe dava o direito de pedir esmola. Ele tinha o caminho, ele tinha pessoas, ele tinha a oportunidade de talvez encher o bolso, né? Porque uma grande multidão, certamente, talvez 2, 3, 5 pessoas poderiam dar esmola para ele. Mas não, ele viu algo além, ele viu algo que é para a eternidade, né? E ele começou a gritar, mesmo diante, fica quieto, não fala, para, né? Ele não desistiu, ele foi resiliente, ele foi persistente. E aí eu chamo a sua atenção, né? Quantas vezes nós temos parado com as vozes que ecoam por aí, as vozes que nos fazem parar. E eu comecei a degustar esse texto, esse contexto. Ele tinha a oportunidade de pedir esmola, mas ele não pediu esmola. Jesus parou, né, incomodado com aquela situação do clamor, mandou chamá-lo e a primeira coisa que ele fala para esse cego: que queres que eu te faça? Puxa, gente, aqui ele tinha a oportunidade de falar: Senhor, eu quero dinheiro, eu quero esmola porque eu só sei pedir esmola. Mas ele falou: não, eu quero ver, né? Eu quero ver. E queridos, eu tenho certeza que Jesus viu a motivação do coração dele, né? Porque muitas vezes nós pedimos coisas momentâneas, coisas para agora, né? Que não é errado você pedir. A Bíblia diz, temos que pedir sim, né? E de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Mas então eu comecei a pensar na minha vida, quantas vezes eu tive a oportunidade de pedir o certo, mas não pedi, né? E esse contexto me falou, puxa vida, né? Que esse cego ele tinha o privilégio, a oportunidade de ficar rico talvez, né? Uma multidão seguia Jesus. A mesma multidão que mandava ele ficar quieto é aquela multidão que ele tinha a oportunidade de falar: eu vou arrancar dinheiro deles, né? E muitas vezes nós pedimos coisas erradas para nós. Mas brilhantemente esse cego falou para Jesus: eu quero ver. Queridos, mas não é só a visão natural aqui que estamos falando, é uma visão eterna. E no versículo 52, que é a coqueluche desse contexto para a minha visão, né? Jesus falou para ele no 51, vá, a tua fé te curou. E a palavra de Deus fala que imediatamente a sua visão foi recuperada. E aí ele fala que ele seguiu a Jesus. Queridos, e aqui a chave deste contexto é seguir Jesus. Amém? O que nós estamos pedindo? Né? Qual é a oportunidade que nós estamos perdendo em nossas vidas se não for aquilo que é seguir a Jesus, que é honrar a Jesus? O cego, obviamente, ele tinha seus problemas visuais, do natural, mas também tinha do espiritual. Mas ele escolheu a boa parte, ele falou: Senhor, eu quero ver, né? Ele não pediu: eu quero dinheiro, eu quero prosperidade. Não, ele pediu: eu quero ver. E não só a visão natural, mas a Bíblia fala que ele seguiu a Jesus. E a palavra de Deus, queridos, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei qual é o seu problema na sua visão espiritual, né? Eu quero te dizer uma coisa: Jesus é o caminho. Se você escolher a boa parte, que é honrar a Cristo, o Senhor vai te dar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Amém? Eu espero que essa palavra seja bênção em sua vida, em seu coração, como está sendo para a minha vida e para a minha família. Amém? Deus os abençoe.
Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.